Toda vez que eu ouço ou leio uma pessoa do povo, ou até mesmo um jornalista, dizendo que o Alexandre de Moraes exagerou, eu fico perplexa. Como pode uma sociedade tão punitivista como a brasileira, tão intolerante com o crime, estar desta vez do lado do criminoso e contra a justiça? Para os advogados que, como eu, atuam no direito penal, o ministro Alexandre de Moraes está sendo 1000 vezes mais benevolente do que a maioria dos juízes no Brasil. E eu não estou querendo dizer com isso que os outros juízes é que estão certos, por serem duros em suas decisões. Na verdade, como advogada, eu adoraria que eles tivessem mais o estilo Alexandre de Moraes, que aplicassem as leis, sim, óbvio, mas que fizessem isso de uma forma firme, mas também comedida. Ou você realmente acredita que se fosse qualquer Zé Ninguém no lugar de Bolsonaro, ele já não estaria preso desde 2022? Vamos ser honestos? Infelizmente, no Brasil, as leis são sempre mais duras para os mais fracos. Mas então, eu ainda não consegui entender quem diz que o Alexandre de Moraes passou dos limites. Para começar, eu gostaria de saber de uma forma bem objetiva quais são esses limites. E também, quem é que diz quais são os limites? As leis ou Bolsonaro? As leis determinam esses limites ou quem faz isso são os deputados e senadores bolsonaristas? Os limites são aqueles que estão nas leis e que qualquer jurista vê que o ministro Alexandre não está ultrapassando, ou os limites são aqueles que os fãs de Bolsonaro querem impor. Bolsonaro está sendo processado, julgado e, sim, será condenado por tentativa de golpe. E se alguém não gosta dessa realidade, certamente não é porque está refletindo e ponderando sobre o que é justo. Ao contrário, é alguém que gosta de Bolsonaro, que apenas por isso, por esse apreço a ele, fica inconformado com o fato de que ele será punido. E eu não estou nem questionando esse sentimento. Tudo bem que alguns fiquem tristes porque Bolsonaro será condenado. É normal ficar triste quando uma pessoa morre, quando ela fica doente, ou quando algo não acontece da forma como a gente queria. É aquela sensação de frustração que, entretanto, passa com o tempo. Passa porque o normal é que a gente concorde com aquilo. Porque há coisas que não podem ser modificadas. Aconteceu o crime. E quanto a isso, não tem discussão. Foi julgado, encontraram provas e ele será condenado. Paciência. E ponto final também. Então, se for para ficar triste, que seja a tristeza de ver alguém ir preso, a tristeza de pessoas normais que aceitam a realidade e respeitam as leis, mas não uma revolta pelo simples fato de um juiz aplicar a lei por fazer o seu trabalho. Porque se Bolsonaro fosse julgado e também condenado por outro juiz ou ministro, vamos ser honestos, Bolsonaro ia criar um monte de problemas com esse outro julgador. E ele ia fazer a cabeça de um monte de gente para odiar ele também. No caso recente, em que Bolsonaro primeiro foi obrigado a usar a tornozeleira e proibido de se manifestar nas redes sociais, não houve nenhum tipo de abuso. Pensem comigo, quando um homem ameaça uma mulher e a justiça determina que ele não se aproxime da casa dela, o juiz estaria praticando algum abuso? Obviamente não. Primeiro, que a lei permite que o juiz faça isso, para preservar a integridade física e a vida dessa mulher, que é muito mais importante do que o direito do homem de ir e vir. Segundo, que limitar um direito como este é sempre uma alternativa que a lei dá, não ao juiz, mas à própria pessoa que foi limitada, de evitar que ela sofra algo mais grave que é a prisão. Porque no exemplo que eu dei, depois de o juiz determinar que o homem não passe na frente da casa da mulher, por exemplo, se mesmo assim ele vai lá e passa, a única forma de evitar que ele continue fazendo isso é determinando a sua prisão. E se no decorrer de uma investigação o juiz faz isso, não é nem para punir esse homem ainda, é simplesmente para proteger a mulher que ele ameaçou. No caso de Bolsonaro, não tem nenhuma diferença. Primeiro, foi determinado que ele não se manifestasse nas redes sociais, porque ele estava justamente colocando em risco a soberania do Brasil, encorajando as pessoas a ficarem do lado dele e a favor de Trump nessas ameaças que o próprio filho dele está fazendo lá dos Estados Unidos. Ele estava agradecendo Trump pelas ameaças americanas ao Brasil. E fazendo isso, os deputados, senadores e até governadores bolsonaristas o acompanhavam nas redes sociais, fazendo exatamente a mesma coisa. E isso é um crime, que se chama coação no curso do processo, que consiste em tentar intimidar o juiz ou os juízes que estão julgando um processo, buscando ser beneficiado com isso. Artigo 344 do Código Penal.
Quando autoridades fazem isso, como senadores, deputados, enfim, é automático que elas estimulem as pessoas normais da sociedade a se rebelarem. Eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas continuam fazendo porque acham que se tiverem um grande número de pessoas enganadas por eles, eles podem conseguir pressionar o STF e talvez impedir que Bolsonaro seja preso, mesmo sendo esse o destino dele. Eles não estão atacando as provas do processo, não estão defendendo o Bolsonaro com base em fatos. Eles estão atacando o ministro, a pessoa chamada Alexandre de Moraes, porque é a única coisa que resta para eles: praticar outro crime, que é a coação, para tentar evitar a punição pelo primeiro crime, que é a tentativa de golpe. Sozinhos, Bolsonaro, os filhos, deputados, governadores não conseguem fazer tanta pressão. Mas com a sociedade enganada e com parte da imprensa bem orientada por eles, aí sim eles conseguem aumentar a pressão. Não ganham, mas fazem um estrago social e na democracia, como é o que está acontecendo agora. Coação de um juiz não é normal. Intimidar um juiz pessoalmente é crime, porque nas redes sociais não deveria ser? Pior nas redes, né? Muito pior, porque é possível criar uma avalanche de gente mal informada e mau caráter para intimidar o juiz. Todos os dias o filho de Bolsonaro, o Eduardo, faz isso lá dos Estados Unidos. Se não fosse crime, ele não estaria lá não, faria daqui mesmo. Não está aqui porque criminosos vão presos e ele sabe que se estivesse aqui já estaria numa prisão. A coisa é tão grave que Bolsonaro precisou usar a tornozeleira eletrônica para ser monitorado pela polícia. Com contatos nos Estados Unidos do tipo de gente perigosa e com poder como Donald Trump, está claro que Bolsonaro poderia fugir ou se unir a autoridades e embaixadas para atacar o Brasil. A gente está vendo isso acontecer todos os dias. Hoje ainda houve uma nova ameaça da embaixada americana ao Brasil. Tarifas na economia brasileira não vieram à toa. Foi Bolsonaro, com a ajuda do filho Eduardo, que conseguiu essa proeza. E vendo tudo isso acontecer, o que o STF deveria ter feito? Perdoado Bolsonaro? Deixá-lo livre para continuar praticando os crimes contra o Brasil? Bolsonaro conseguiu que centenas de pessoas se reunissem na frente de quartéis, que destruíssem os prédios institucionais em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele conseguiu, com um trabalho diário de ataques às urnas, de inconformismo por não ter sido reeleito, encheu a cabeça das pessoas e não foi da noite para o dia. Depois, nós já vimos um homem jogando uma bomba e depois se suicidando na frente do STF. A esposa dele depois também colocou fogo em sua própria casa, se queimou toda e morreu por causa disso. Será que a gente está falando de atitudes normais? Corriqueiras? Bolsonaro trabalha para provocar sentimentos e levantes comportamentais na sociedade. Ele, com a popularidade que ganhou, representa um grande risco social hoje para o Brasil. Alexandre de Moraes não foi duro ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, porque todo juiz faz isso mesmo quando uma pessoa descumpre uma determinação anterior. Só que Bolsonaro é expert em fingir que é um pobre coitado. Ele estava impedido de falar nas redes sociais, então produziu imagens de vídeo. Mas ele não apareceu jogando futebol ou comendo num restaurante. Não, ele apareceu se comunicando com pessoas que estavam numa manifestação golpista, montada por seus aliados, para demonstrar apoio aos Estados Unidos contra o Brasil e para intimidar o STF mais uma vez. Gente, Bolsonaro não está numa disputa eleitoral. Não está lutando por uma causa como educação e moradia para todos. Não está numa greve pedindo melhores salários. Todas essas coisas são legais, estão dentro da lei, da normalidade. São pautas para as quais não haveria problema nenhum reunir multidões. Outra coisa bem diferente é organizar manifestações para pedir um golpe, para pedir a volta da ditadura, para impedir um presidente eleito de tomar posse, para exigir da justiça que não aplique as leis de um país. Só que os bolsonaristas precisam estar preparados porque a justiça vai ser operada, porque não vai ter exceção para ninguém. Todos vão responder por seus crimes. Não vai adiantar nada o que eles estão fazendo. Essa guerra, os Estados Unidos não vão ganhar.